Adormeceu coração. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Pra não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você não leu. Se por um tempo você só adormeceu. Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos iniciando agora o nosso programa Coração Interligado com Cristo, aqui no nosso canal, na rádio RMD. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. São 24 horas no ar de louvor, adoração, mensagem, testemunhos
que edificam as nossas vidas. Antes mesmo que as palavras elas cheguem à nossa língua, o Senhor, Ele conhece todas elas. Ele já sabe inteiramente. Ele nos cerca por trás, por frente. E põe a tua mão sobre nós. Tal ciência é maravilhosa demais. E está além do nosso alcance. E é tão elevada para nos atingir. Salmo 139, o verso 4 e 6. Você já falou com Deus hoje? Você ainda não falou com Deus? Então vamos falar com Deus? Porque se não for o amor de Deus em nossas vidas, a misericórdia, a compaixão, nós não existiríamos. Porque somos falhos, pecadores, imperfeitos e muitas das vezes nos colocamos na posição de juiz. Queremos julgar as pessoas. E este não é o meu nem o teu papel. Então vamos falar com Deus, porque Deus nos deu uma noite maravilhosa. Ou talvez você tenha passado aquela noite bem perturbado, chorando. Mas a Bíblia nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Então mesmo que sua noite tenha sido um pouco turbulenta, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque tudo em nossas vidas há um tempo determinado por Deus. Então não é eternamente, é um tempo, é passageiro, vai passar. E temos que ser grato a Deus por tudo. Alegria pela tristeza, pela fartura e pela falta de alimento, seja lá de que for. Pela bênção e pela provação também. Gratos a Deus por tudo. E Deus ele tem nos proporcionado esse dia maravilhoso. A oportunidade de estarmos vivos, de respirarmos esse ar tranquilo. Apesar de estar esse vírus aí no ar, mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então tudo é uma questão de confiança. Quando você confia em Deus, você toma todas as medidas, todos os cuidados, as precauções, claro, é lógico, e vai em frente, porque Deus ele está no controle de tudo. Então vamos falar com Deus, sermos gratos. Porque Deus nos deu uma vida, nos deu uma oportunidade, nós temos uma família, nós temos um emprego para nós termos as nossas sustentabilidades. Então Deus sabe tudo, Deus conhece a minha e a tua necessidade. E Ele vai abrir portas e vai prover aquilo que nós necessitamos. Não é aquilo que nós queremos, lógico, é aquilo que nós necessitamos. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, Pai de toda eternidade, mais uma vez estamos aqui te pedindo perdão por nossos erros, falhas, porque somos ingratos, imperfeitos e pecamos constantemente. Porém, se não for o teu amor e a tua misericórdia em nossas vidas, não existiríamos, nem sobreviveríamos nesse mundo tão cruel, cheio de ciladas, armações, invejas, pessoas umas querendo derrubar a outra, mas nós temos um Deus que está no controle de tudo, que muda a situação para dar vitória àqueles que confiam nele. E nós cremos na tua palavra, Senhor, e já te agradecemos. Uma noite tranquila que nos desse esse dia maravilhoso que tu tem nos proporcionado por nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Só tu, Senhor, é que nos dá esta oportunidade de sermos gratos. Te agradecemos, Senhor, por todo pastor responsável, por todo líder responsável pelas congregações. Que tu os capacite conforme a tua vontade e o teu querer, para que cresçam no pleno conhecimento da tua palavra. Te pedimos por todos os gestores municipais, em especial da cidade no qual eu moro, São José da Coroa Grande, o nosso prefeito Pelágios. Pedimos que derrame sobre o mesmo sabedoria vinda de ti, para que ele possa fazer o melhor
pelo nosso município, pelo crescimento desse município. Porque somente tu, Deus, pode fazer que ele cresça e apareça esse município em todos os lugares. Para que possamos ser gratos a ti em todos os momentos. Te pedimos pelos governadores que façam o melhor por cada estado. Que não venha, Senhor, prejudicar a administração financeira, mas sim reconhecer que só tu é quem pode mudar esta situação. Te pedimos pelo presidente que tem uma visão ampla de crescimento para a nossa nação. Te pedimos por todos aqueles que estão sintonizados conosco. Tu conheces cada vida, tu sabes o que cada um necessita de ti. E se o tempo de cantar chegou, que bênçãos sejam liberados conforme a tua vontade e o teu querer. Somos gratos a ti por tudo que tu tens nos proporcionado. No nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, derramando de sua graça e de sua misericórdia sobre cada um de nós. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você ainda não leu a palavra de Deus? A Bíblia nos ensina que nós erramos por falta de conhecimento. Então vamos ler. A vida é uma bênção preciosa que Deus nos dá. Toda a vida vem de Deus, quem nos criou de uma forma maravilhosa. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele nos ama e nos abençoa constantemente, porque somente Deus tem esse poder. Então sejamos gratos ao nosso Deus, porque todo dia, todo momento, nós temos razões para agradecermos ao nosso Deus. Então você já agradeceu a Deus hoje por alguma coisa? Eu já agradeci tanto. Você nem imagina o quanto eu fui grata a Deus hoje. Se nós escrevêssemos os motivos que temos para agradecermos ao nosso Deus, vamos ficar com uma lista enorme. Todos os dias vamos poder acrescentar coisas novas. Mesmo com as coisas que estão acontecendo no mundo, nós queremos ser grato a Deus. Sempre temos motivo para agradecermos. E vamos ver, a Bíblia nos ensina claramente sobre isso, de sermos gratos ao Senhor. O Salmo 116, e o verso, não sei se é 11, eu sei que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Que darei? Não tenho nada. Pecadora, ingrata. Mas o que nós temos dado ao Senhor por tudo que Ele tem feito conosco? No livro de Efésios, capítulo 5, o verso 20 diz: dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ser gratos. Então vamos iniciar a nossa programação escutando pastor Edivaldo trazendo uma reflexão da palavra de Deus. João capítulo 6, verso 9, diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Mesmo que tenhamos pouco para oferecer, quando nos dispomos para Deus, Ele opera o milagre da multiplicação, e assim podemos ser bênção na vida de muitas pessoas. Jesus estava diante de uma multidão faminta. A princípio, os discípulos pensaram em uma solução natural. Eles disseram: não temos dinheiro suficiente para alimentar a multidão. Muitas vezes Deus vai colocar a nossa fé à prova. Me chama a atenção aquele rapaz, que mesmo sem ter o bastante, ofereceu tudo o que tinha. Ele nos ensina um princípio muito importante: não tenha medo de ofertar aquilo que Deus te pede. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e Jesus fez um milagre e alimentou todos eles.
Certamente haviam muitas pessoas ali que tinham algum alimento consigo, mas preferiram se esconder. A fé e a disposição daquele rapaz foram surpreendentes. Quantas pessoas que têm tanto para dar, seja em recursos financeiros ou em talentos e dons, mas estão paradas, sem fazer nada? E quantos que têm pouco, mas entregaram esse pouco que têm nas mãos de Deus? Outra coisa que nos chama a atenção é que quando Jesus pega aquele alimento, a palavra diz que ele agradeceu a Deus antes de o repartir entre os discípulos. Esse é mais um dos princípios da multiplicação. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Talvez as coisas não estejam saindo como você havia planejado. A crise que se instalou no país fez com que muitas pessoas reaprendessem a viver com pouco, mas mesmo assim, agradeça a Deus. Se não tem te faltado o alimento à sua mesa, agradeça ao Senhor. Se você está empregado, mesmo que não seja o emprego dos seus sonhos, louve a Deus pelo seu trabalho. A palavra diz que se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. E a terceira coisa que vale ressaltar nessa passagem é que o alimento que sobrou foi todo recolhido para que, segundo as palavras de Jesus, nada se perdesse. É incrível como nos tornamos uma geração que descarta as coisas tão facilmente. Eu quero te dizer uma coisa: se o seu guarda-roupas não está mais cabendo nenhuma peça, é sinal de que está na hora de você doar para alguém. Se Deus tem abençoado tanto a sua vida, quem sabe é para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quantas pessoas necessitadas ao seu redor e você não se importa? As multidões continuam famintas, seja do alimento físico ou do alimento espiritual, e Jesus continua esperando que alguém como aquele jovem se disponha e não tenha medo de entregar o pouco que tem. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos porque de alguma maneira o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Use a nossa vida como um canal de bênçãos para que outras pessoas também sejam beneficiadas pela porção que o Senhor tem nos dado. Eu te peço que o Senhor supra a mesa da viúva, do órfão e do missionário. Não deixe que o egoísmo e a ganância sufoquem o sentimento de compaixão que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Faça que sua o nosso Deus continue derramando de sua graça e de sua misericórdia sobre cada um de nós. Somente Deus é quem pode fazer isso em nossas vidas. E falando de gratidão, vamos louvar ao Senhor com essa canção que você conhece. O que você tem feito para agradecer? Como você tem agradecido ao nosso Deus? Agradeça a Deus. Somente Ele é quem pode mudar a minha e a tua vida. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu agradeço a Deus. A Deus seja glória, a Deus toda glória, a Deus seja glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, seu poder está
A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver só pra Ti, Senhor. Tua bondade obedecer. E se aplausos eu receber, num Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver só pra Ti, Senhor. Tua bondade obedecer. E se aplausos eu receber, num Calvário irei me gloriar. Deus seja glória. A Deus toda glória. A Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Então seja grato ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Não poderíamos deixar de ouvirmos uma reflexão da palavra de Deus. Vocês sabem que eu gosto muito de ouvir o evangelista David Leonardo. Eu chamo até de pastor, que muita gente chama, mas é evangelista, ele é pregador da palavra, no qual traz mensagens que edificam a nossa vida. Então, vamos ouvir uma reflexão da palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para ouvir louvores. São 24 horas no ar de louvor e adoração ao Senhor. Pregações, testemunho. Então, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês que estão sintonizados conosco. Vamos ouvir a nossa reflexão da palavra de Deus com o evangelista missionário David Leonardo. O tema de hoje é que fala sobre que Deus não te abandonou. Isso é uma verdade, porque Deus nunca nos abandonou em nenhuma situação. Ele cuida de nós em todos os momentos de nossas vidas. Então, a questão é que nós se esquecemos de falarmos com o nosso Deus, de sermos gratos, e muitas vezes Deus está trabalhando em silêncio ao nosso favor. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 diz o seguinte: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: aonde tu estás? Olha, existem algumas sensações que nós, como seres humanos, quando nós as sentimos, nos causa muita aflição, nos causa desespero. Sabe, o ser humano detesta a solidão, por exemplo. Nós gostamos de solitude, mas nós odiamos a solidão. Sabe, nós não gostamos do desprezo. Nós não gostamos de, nos sentirmos abandonados.
E essa é a palavra: abandonado. Nós somos extremamente carentes. Esse negócio de que eu não ligo porque os outros falam, conversa fiada. Não existe um ser humano que lá no fundo, pelo menos um pouco, não se importa com o que as pessoas pensam sobre si. A prova disso é a rede social. Se ninguém se importasse com a opinião dos outros, não teria necessidade de postar absolutamente nada. Mas nós queremos aprovação. Por mais que isso em excesso nos faz extremamente mal e nos causa uma espécie de patologia emocional, de depender o tempo inteiro do que alguém pensa ao nosso respeito, mas isso nada mais é do que o ser humano. Nós somos assim. Existem abandonos que nós provocamos, existem abandonos que a vida nos causa. Só que nenhum deles é pior do que se sentir abandonado pelo único que a gente pensa não nos abandonar: Deus. As pessoas podem nos abandonar, mas uma coisa a gente não tolera: imaginar que o Deus do céu e da terra nos abandonou. E essa é a pior sensação do ser humano. E eu vou te dizer, talvez seja uma das mais recorrentes. É nós nos enganarmos a ponto de pensar que Deus nos abandonou. É como se nós criássemos medidas para aferir o quanto Deus gosta de nós ou o quanto Deus está longe de nós. É como se o tempo inteiro nós analisássemos o amor de Deus por nós a partir da minha perspectiva de amar os outros. Porque nós amamos de acordo com condições, amamos quando, amamos se, amamos porque. Nós condicionamos o nosso amor e nós somos especialistas em abandonar, em deixar. Mas você está comigo aqui e essa é a minha preocupação, e Deus? Será que existe um momento onde Deus se vira contra e diz: olha, não quero mais, a ponto de nós nos sentirmos assim? Ou será que nós criamos essas defesas ou próprios ataques contra nós para determinar que agora Deus nos vê mais, não nos enxerga, Deus abandonou, virou as costas? Porque em alguns momentos da vida é exatamente assim que muita gente se sente. E eu vou te falar, nós acabamos de entrar em um ano, e talvez o discurso que está enraizado no seu coração é: Deus me abandonou em 2021 e eu estou entrando em um ano novo, em 2020, perdão, e eu estou entrando em um ano novo abandonado, órfão da presença de Deus. Eu cometi tantas coisas erradas que Deus nunca mais vai olhar para mim, e isso acontece de muito, eu nunca mais vou voltar para o Senhor, eu nunca mais, Deus não vai me aceitar mais, eu tenho pavor disso, Deus não me aceita mais, porque eu fui longe demais, porque eu cometi tal, ação. E muitas vezes nós julgamos mesmo, falamos essas coisas, que Deus nos abandonou. É um problema gigantesco que nós como seres humanos enfrentamos, achar que em alguns momentos Deus nos desampara pelas nossas atitudes, pelas nossas quedas, como se Deus por conta de algo nos abandonasse. E eu li um texto que demonstra aqui a primeira história de queda do homem, e você vai perceber a primeira reação que o homem tem após cair. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva pecaram. Havia um jardim, uma perfeição, e Deus só disse uma coisa: só uma coisa vocês não podem fazer. Ou seja, era 99% de chance de aprovar, mas 1% podia reprovar. Então só isso aqui não pode fazer: não comam da árvore que está no centro do jardim. Só isso. Vocês podem comer de todas as árvores frutíferas do jardim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, esse jardim é de vocês, façam tudo, é de vocês. Só uma coisa, só isso aqui, eu vou pedir só isso, não é nada, não é nada demais, mas só isso, por favor,
da árvore que está no centro do jardim, não comam. Não coloca a mão na tomada, vai dar choque. Tá quente o escapamento da moto, não chega perto. E o que a gente faz? Coloca a mão, chega perto, e parece que aquilo que não pode nos atrai muito mais do que aquilo que é liberado. Sabe quais são as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram? Pastor, eu posso fazer isso? Dave, eu posso fazer isso, eu posso isso, aquilo. Meu lindo, eu não sou um livro de regra. Eu não sou alguém que vai dizer o que você tem que fazer ou não. A Bíblia diz, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém, meu lindo. Tem pergunta que demonstra muito o nosso coração. Eu tenho a impressão que parece que nós queremos muito mais o limite da vontade de Deus do que propriamente o centro da vontade de Deus. Parece que as pessoas estão querendo muito mais até onde eu posso ir, que Deus não vai me abandonar, ou aonde eu devo estar, que Deus estará comigo todos os dias. Sabe, há um negócio no coração, até onde eu posso ir, sabe, dentro do meu quadradinho, até onde eu posso ir sem morrer. O problema de brincar com limites é que uma hora ou outra a gente vai acabar se prejudicando. Por isso, meu lindo, que tem coisas que a gente não mexe, porque não vai nos fazer nada de bom. Pelo contrário, nos atrai para uma ruína que pode ser terrível. Limites não foram feitos para permanecer neles. Se você tem uma casa com uma sacada, você não vai viver na sacada, você vai viver dentro de casa. A sacada você passa a cada um mês, dentro de casa você passa todos os dias. Mas eu tenho a impressão que o ser humano gosta da sacada da vida e quer morar lá para o resto da sua história, sempre no limite. Cai, não cai, cai, não cai. Não, lindo, o melhor endereço para o ser humano é o centro da vontade de Deus. E lá não há perigo, não há risco, não há medo, não há caos. Há uma paz que excede todo entendimento. Mas eu vou te dizer o que acontece. É que em algum momento da vida a gente cai. E o problema é que quando a gente cai, junto com a gente cai também o nosso sentimento de confiança no Senhor, porque nós nos desapontamos de um jeito terrível. E na nossa cabeça Deus é aquele que vai dizer assim: nunca mais eu falo com você. E você sabe, o inimigo se aproveita muito disso. Ele entra dentro do nosso coração para nos fazer sentir envergonhados, como se fôssemos lixo, para que nunca mais voltamos para a presença de Deus. Sabe, é nesse exato momento que a gente se encontra em uma crise, em uma dificuldade na nossa alma, porque a gente quer voltar a ser quem éramos antes, mas dentro de nós uma voz diz: você não pode, Deus te abandonou, você não pode, você não consegue, não é mais para você. Se esconda. E Adão e Eva, meus lindos, caíram exatamente nisso, pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que a ação deles criou uma separação entre eles e Deus, uma palavra chamada pecado. Sabe, pecar é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós vivemos uma vida de iniquidade, que é o pecado consciente, aquilo que eu sei que me destrói, mesmo assim não consigo parar de fazer, eu crio um muro entre eu e Deus, mas Deus não desaparece do outro lado. E Deus não deixa de ser quem Ele é, mesmo nós mudando. Isso é verdade, Deus nunca deixa de ser quem Ele é, mesmo nós mudando de atitude. A natureza todas as horas. Sabe, a Bíblia diz que Ele é fiel.
e mesmo como quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Sabe, o que me espanta nessa mensagem, nesse texto de Adão e Eva, é que a Bíblia diz que eles pecaram. A única coisa que eles não poderiam fazer, eles fizeram. Só que Deus não deixou de cumprir a sua rotina. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. Oh, aleluia. Deus não abandonou. Deus continuou descendo na viração do dia. E a chamar por Adão e Eva, a Bíblia diz que eles ouviam os passos do Criador andando pelo jardim. Sempre nós de alguma forma vamos ouvir os passos do Senhor andando pelo jardim, mas a nossa decisão é fugir, enquanto a voz de Deus está dizendo: não fuja, vem para perto que eu te ajudo a consertar aquilo que se quebrou, eu ajudo a mudar o negócio. Sabe, é Deus dizendo: e aonde vocês estão? Essa é a pergunta de Deus para Adão e Eva: aonde vocês estão? Porque eu estou exatamente no mesmo lugar que sempre estive. Eu quero que você entenda: não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa o quão longe você foi, a Bíblia diz que o Senhor, mesmo com o pecado de Adão e Eva, desceu no jardim. O seu pecado não afasta Deus. Deus não mudou a rotina. Deus está no mesmo lugar. Deus permanece fiel. Deus é fiel. Pode passar o céu, pode passar a terra, e a sua palavra dura para sempre. E Ele é a própria palavra. Ele não muda. Agora, o fato de você mudar não exclui Deus da função que Ele tem e do que Ele é. Sim, o pecado constrói um muro que nos separa de Deus, mas a graça de Deus, através do nosso arrependimento, destrói o muro de cima a baixo, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Eu sei que é difícil, porque às vezes, por mais que dói, é difícil de encarar Deus de volta depois do erro. Eu sei que dói reconhecer, mas só tem uma forma de nos voltarmos para Deus: reconhecer o porquê caímos. E é nesse momento que a Bíblia diz: e os braços do Senhor estão estendidos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua voz, inclinarei os meus ouvidos e perdoarei, sararei a sua terra. Sabe, se a vida, o cenário, as circunstâncias estão tentando te fazer acreditar que o Deus dos céus e da terra te abandonaram como se você fosse um órfão cósmico de toda a criação, eu quero que você se liberte desse pensamento em nome de Jesus, porque em nenhum momento fomos abandonados, em nenhum momento fomos esquecidos. Nós esquecemos do Senhor, o Senhor não esquece de nós. Nós abandonamos o Senhor, mas o Senhor jamais nos abandonará. Saber disso é importante, mas se torna ainda mais relevante quando aquilo que eu sei transforma o que eu sou. Se o Senhor não me abandonou, sabe, chegou a hora de parar de se esconder da voz que me chama no meio do caos e que pergunta: aonde você está? É como se Deus dissesse: eu não te abandonei, para de se esconder, para de fugir,
que eu estou no mesmo lugar aonde eu sempre estive, e há uma chance para você. Deus, no nome de Jesus, Pai. Somente o nosso Deus é quem pode mudar essa história. Aonde tiver alguém agora, Senhor, seja dentro de um carro, de um ônibus, no quarto trancado, com essa sensação de que foi abandonado pelo que cometeu, como se não houvesse esperança de viver algo novo, eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, que a Tua voz será ouvida como um trovão, e que o Teu nome será percebido, que haverá uma presença extraordinária, e que um momento de reconciliação estará acontecendo exatamente agora. Enquanto eu oro aqui, Jesus, eu creio que tem um milagre acontecendo do outro lado, e vidas serão alcançadas agora, em nome de Jesus. Nós não iremos nos esconder, Senhor. Tu és o nosso Pai, e o Senhor não nos abandona. Nos entregamos, nos rendemos, Senhor Jesus. Chega de viver distante de Ti, porque o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com essa canção que você conhece, porque todavia nós nos alegraremos na presença do Senhor, mesmo que a figueira não floresça. Tem Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Alegria, ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Somente o nosso Deus é quem pode mudar situações para dar vitória ao povo dele. Então o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Só Deus faz isso. Que Deus continue abençoando a vida de todos que estão sintonizados conosco, derramando de sua graça e de sua misericórdia. Estamos chegando ao término do programa por hoje. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Senhor nosso Deus Pai de toda a eternidade, te agradecemos por mais uma oportunidade que tu tens dispensado para cada um de nós. Continua abençoando a vida de todos que estão sintonizados conosco, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de todos que estão sintonizados conosco. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias
vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero